que está sem som. Não sei se estão me ouvindo, eu não estou ouvindo nada. Estamos te ouvindo sim, Rosinalva. Então, vamos dar início. Sou Jailza Patrícia Fernandes, pedagoga, graduada pela Universidade Vale do Acaraú, especialista em supervisão escolar e orientação educacional pela FIP, especialista em gestão escolar pela UFPB, funcionária pública municipal desde 2001, atualmente orientadora educacional da rede municipal e mestranda em ciências da educação. Estou como moderadora Eu deste entrei no e-mail momento. institucional. Vou sair e Ok, entrar no outro e-mail. ok. Faremos neste momento nossos combinados. Solicito a todos os participantes que mantenham seus microfones desligados. Pedimos que assinem a frequência a partir do link postado no chat. Nossa palestra acontecerá das 9h30 às 10h50. O debate será das 10h50 às 11h15, momento em que encerrará as nossas atividades desta manhã. Solicitamos a utilização do chat para pergunta. O material será disponibilizado no grupo de WhatsApp e no nosso grupo formado para esta palestra. Para dar início aos nossos trabalhos, convido a palestrante Cristiane Clara Dantas e Souza. Cristiane é psicóloga clínica e educacional. É pós-graduada em psicologia clínica e psicoterapia infantil, especializanda em neuropsicologia, tem formação também em ludoterapia. É concursada como psicóloga educacional do município de Picuí, Paraíba. Tem experiência como docente em graduação de pedagogia e de pós-graduações. Também atua como palestrante em eventos da área de saúde e educação. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E passo a palavra agora para a nossa palestrante, Cristiane Dantas. Olá, pessoal, bom dia. Um prazer estar aqui com vocês. Eu vou só abrir aqui o slide. Quando estiver apresentando, vocês me avisam. Certo? Como vocês estão? Tá tudo bem? Estão ouvindo bem, Jailza? Estamos te ouvindo bem e já estamos vendo o slide. Pronto. Eu percebi que algumas pessoas não estavam ouvindo bem o seu áudio. E agora, o meu áudio, estão ouvindo? Acho que Vitória Carla, que colocou... Continua sem ouvir, Rosinalva? Eu acho que ela precisa aumentar o som do aparelho dela. Eu sugiro que quem possível tiver um fone de ouvido, utilize, porque facilita bastante. Aconteceu comigo ontem, eu coloquei o fone e foi resolvido. Alguém tem Rosinalva? Envie uma mensagem para ela aumentar o som do aparelho dela, que eu acredito que deve ser isso, deve estar baixinho. Certo? Pronto. Então, estão me ouvindo. Vou começar, né? Durante esse ano de 2020, as competências socioemocionais foram bastante frisadas por nós do Serviço de Psicologia Educacional, né? A gente acabou trabalhando bastante isso, e de forma direta ou indireta, a gente acabou, inclusive, trabalhando com vocês, professores, a questão das competências socioemocionais. E aí, hoje, a gente vai revisar um pouquinho. Eu sei que aqui tem pessoas do 4º e 5º ano também, que normalmente tem alunos, o 4º e 5º ano são alunos entre 8 e 9 anos, não é isso? Então, assim, eu trouxe, como a gente pensava que iria ser entre 6º e 9º, acabou não fazendo essa revisão, né? Eu trouxe algumas informações sobre a adolescência também, mas vocês vão aproveitar, porque é um assunto bem importante.
e eu acredito que vai contar bastante, certo? Então, o pessoal do quarto e quinto ano, quando eu estiver falando sobre a adolescência, eu vou acabar trazendo um pouquinho da infância também, porque a adolescência é um período em que a gente está na transição da infância e da vida adulta, não é isso? Então, eu escolhi esse tema, que são as competências socioemocionais como mediadores das aprendizagens, e aí o foco de colocar das aprendizagens foi justamente na perspectiva de que não existe só a aprendizagem, existem vários tipos de aprendizagem, não é isso? Que a gente já vem percebendo na BNCC, a gente já vem percebendo, inclusive, no olhar de vocês com relação aos alunos. Não existe só a aprendizagem logística matemática, não existe só a aprendizagem linguística, existe a aprendizagem das competências socioemocionais também. A questão do autoconhecimento, a questão da interação com o outro, das habilidades de interação social. Então, assim, a gente vai analisar nessa perspectiva, que não existe somente um tipo de aprendizagem, ou dois tipos de aprendizagem, existem múltiplas aprendizagens, certo? Então, vamos iniciar. Eu, como gosto sempre de conversar um pouquinho com vocês, a gente colocou no início que os microfones ficariam fechados de vocês, mas eu quero que vocês interajam comigo também aqui, tá certo? Eu vou estar olhando o chat, e quando eu não conseguir visualizar tudo, já você também pode me passar, certo? Mas é importante que vocês possam refletir também, afinal a gente está falando sobre isso, sobre competências socioemocionais, e o expressar de vocês vai ser importante. Eu vou trazer algumas perguntas que vão ser importantes para todo o processo, para que vocês se incluam nesse processo, tá bom? E aí, para início de conversa, eu trouxe essa mensagem de Rubem Alves, que diz o seguinte: aprendemos palavras para melhorar os olhos. Há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. Quando a gente abre os olhos, abrem-se as janelas do corpo, e o mundo aparece refletido dentro da gente. Então, eu queria que esse momento fosse um momento de abrir os olhos, né? Abrir os olhos junto com a alma. Eu queria que vocês estivessem disponíveis para isso, para conseguir observar tudo que nós vamos discutir hoje como uma visão além de tudo que vocês já conhecem e que vocês estão conhecendo na medida que o tempo vai passando, certo? Então, eu amo esse texto de Rubem Alves, e eu queria que, a partir de agora, vocês tentassem se conectar mesmo, fazer igual esse olhar dessa criança, né? Ela está olhando atentamente. E a criança, ela tem muito disso, né? Ela consegue observar a sutilidade, a parte simples, aquilo que é sutil, no dia a dia, naquilo que ela está vivendo, e eu queria que a gente conseguisse olhar para esse momento com o olhar dessa criança, certo? Agora, eu vou fazer uma pergunta que pode ser um pouquinho difícil para alguns e um pouquinho fácil para outros, certo? E aí eu quero que vocês me falem se foi fácil ou se foi difícil. Para a gente falar sobre competências emocionais, a gente precisa sentir. A gente precisa entender o que é que eu estou sentindo agora. O que você está sentindo agora? Queria que vocês colocassem pelo menos em uma palavra. O que é que vocês estão sentindo agora? Podem colocar no chat. Respira um pouquinho e tenta sentir. Sono, certo? Edilma colocou que está sentindo sono. Fome, vá tomar o seu café. Vazio, alívio, que conseguiu, né, Rosinalva? Que bom. Paz, gratidão, apreensão, fome, preocupação, gratidão. Certo. Então, tentem pensar. Quem não conseguiu pensar agora, vai pensando no decorrer da palestra. O que é que eu estou sentindo? Tá? Se alguém não conseguir, também coloque aqui, certo? Porque o que é que acontece? Nós não fomos ensinados na nossa vida a falar sobre competências emocionais.
a pensar em si, a falar sobre emoções em si, né? O natural, nas gerações passadas, era que a criança, o adolescente, eles não tivessem voz. Então, eles não podiam dizer quando estavam com raiva, quando estavam tristes, né? Como se fosse uma coisa impossível, né? O adulto é superior e não se pode falar sobre isso. O adulto quem manda, não é assim? Então, na nossa, não fomos construídos das emoções, em poder falar sobre emoções. E isso traz dificuldades, né? Isso traz dificuldades, inclusive, para nós, enquanto adultos, para conseguir passar isso para as crianças. E aí, eu acredito que é super importante que vocês consigam refletir sobre isso, certo? É importante que vocês sintam primeiro, porque para a gente trabalhar habilidades socioemocionais, a gente vai ver mais na frente, mas precisamos primeiro estar conectados com as nossas próprias habilidades emocionais. Não adianta dizer, eu trabalho as competências socioemocionais, mas ao mesmo tempo eu não consigo lidar com as minhas próprias emoções. Como assim? Como é que esse adolescente, como é que essa criança vai estar percebendo a sua forma de lidar com eles? Certo? Vou passar aqui. Importante pensar que as suas memórias da infância e adolescência influenciam na forma como você vê e sente as crianças que estão na sua frente. Então, quando a gente fala em competências socioemocionais, a gente precisa pensar nisso também, que existe uma história para a gente chegar até aqui. Para vocês estarem aqui enquanto professores, enquanto coordenadores, supervisores, orientadores, vocês precisaram passar por um caminho, e vocês passaram pela infância e pela adolescência, né? O Pequeno Príncipe já falava isso, que algumas pessoas podem nem lembrar disso. Podem nem lembrar que passaram pela adolescência, mas todos nós passamos. Todos nós temos uma história para contar. E aquela forma como as pessoas, os adultos, como os adultos lidaram com essa fase da adolescência, essa fase da infância, foi uma forma da gente observar essas fases. Então, como vocês foram tratados nessa fase vai ser importante para a forma como vocês vão visualizar o outro. O adulto, a criança e o adolescente que estão na frente de vocês, certo? Lembrando disso. E aí eu queria que vocês parassem um pouquinho e pensassem também sobre isso. Como é que foi a minha infância? Como é que foi a minha adolescência? Quais as minhas melhores memórias? E quais as minhas memórias mais difíceis dessa fase? Queria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso também. Quem quiser colocar no chat alguma coisa sobre isso, pode colocar. As memórias também fazem parte das competências socioemocionais, né? Então, vamos pensar sobre emoções? Emoções são estados afetivos, inatos e automáticos que afetam nosso corpo, nossa mente e o nosso comportamento. O propósito das emoções é nos ajudar a lidar com o que acontece à nossa volta. Então, as nossas emoções são as nossas reações, inclusive fisiológicas. Vocês podem perceber que quando a gente está triste, como é que o nosso corpo fica? Ele fica retraído, ele fica para baixo, a gente sente uma baixa energia, acaba sentindo a dificuldade em realizar atividades, porque a tristeza acaba consumindo esse corpo e baixando bastante essa energia. Normalmente, a nossa face fica pálida. Com raiva, a gente fica um pouquinho mais vermelho, né? O nosso corpo levanta, a gente se sente um pouquinho superior ao outro no momento da raiva. Na alegria, a gente também fica com o corpo vibrando, né? A intensidade de energia do nosso corpo fica vibrando, que a gente coloca. Então, as energias são diferentes. As emoções acabam trazendo reações fisiológicas e comportamentais. Então, a gente acaba reagindo a elas de alguma forma. E as competências socioemocionais são justamente para a gente conseguir compreender que nós temos emoções, que todo mundo sente emoções,
que existem emoções que são difíceis de lidar, mas que todas são necessárias. A gente precisa da raiva para conseguir se defender. A gente precisa da tristeza para conseguir entender que algo está fazendo mal para a gente. A gente precisa da alegria para conseguir sentir esse corpo vibrante, sentir prazer em viver também. Então, todas as emoções são necessárias e não são escolhas nossas. Nós não podemos escolher qual emoção nós vamos sentir. Por exemplo, a partir de amanhã eu vou começar a sentir só alegria. A gente não consegue escolher isso. A partir de amanhã, não vou mais amar uma pessoa que eu amo, amar meu filho. Pronto, vou deixar de amar ele. Não tem como fazer isso. A gente precisa entender que todas as emoções, elas acontecem, né, de acordo com as nossas experiências. O que vai mudar é a nossa forma de lidar. Como eu lido com a raiva, como eu lido com a tristeza, como eu lido com a alegria, certo? Tudo isso são questões que a gente vai conversar hoje. Eu não estou conseguindo acompanhar o que vocês estão falando agora, porque eu estou tirando Estou colocando nos slides, mas aí depois a gente vai revisando um pouquinho. Certo, Jesus? Se tiver alguma pergunta, alguma coisa importante. Ok, Cris. E eu estou dando aqui apoio a alguns que não estão conseguindo entrar ou algumas questões do grupo, tá? Aí um pouquinho e eu olho o chat. Eu estou vendo que vocês estão falando aqui da infância, que foram fases maravilhosas, a Jeane colocou. Mas não vou conseguir acompanhar tudo, não. Certo? Então, para a gente começar a falar sobre as emoções, eu trouxe primeiro a questão das emoções na adolescência. A gente precisa pensar um pouquinho, né, já que vocês trabalham diretamente com esse público de adolescentes, eu acredito ser importante, antes de dizer, como é que a gente vai trabalhar essas competências socioemocionais? Não, a gente precisa primeiro entender qual é o público que a gente tem, né, como lidar com eles, por que acontecem todas essas mudanças na vida dele, por que eles ficam com determinados comportamentos na escola, e por que os pais reclamam tanto, né, algumas vezes. Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Então, a cada dia nós adultos perdemos um pouco de nós mesmos, incessantemente, sorrateiramente. Como isso é mais terrível ainda no adolescente, em que deve mudar tudo ao mesmo tempo, violentamente. O corpo dissocia-se, a infância ir embora, e a cabeça aturdida reconquistar penosamente seu poder sobre o corpo. Então, esse autor, que o nome dele é Násio, ele fala que durante esse período de adolescência, existem muitas mudanças que muitas vezes, enquanto adultos, a gente não consegue perceber, né? Nessa fase, o corpo muda, então aquela criança que antes tinha toda a atenção dos adultos, tinha uma atenção diferenciada, porque a criança tem uma atenção diferenciada, né? Ela começa a perceber que não existe mais toda aquela atenção, que agora ela tem outras obrigações e, ao mesmo tempo, ela não é independente, né? Por exemplo, eu escutei bastante de adolescentes que estavam escolhendo com relação a ir para o IF ou não ir para o IF. Todas as preocupações dessa fase, e que muitas vezes pelo adulto não é percebido como uma questão real, como um problema real. Você só tem isso para fazer, você só vai estudar. Não é só estudar. Para eles que estão vivendo a adolescência, são as obrigações que eles acabam tendo naquele momento, né? São as obrigações que eles acabam necessitando enfrentar naquele momento, de acordo com a maturidade deles, né? Então, é importante entender que, como nós enquanto adultos, a gente acaba perdendo um pouco de nós mesmos todos os dias. Quando ele coloca isso, ele fala no sentido de que, por exemplo, eu sou adulto, mas alguns anos atrás eu era adolescente. Então, aquela fase da adolescência eu acabei perdendo já. Eu já perdi algumas coisas, já perdi a minha infância também. Perdi no sentido
do desenvolvimento do meu corpo, mas muito daquela fase vem comigo. E com o adolescente acontece isso, só que de uma forma muito mais intensa, porque eles acabam... existem várias mudanças que ocorrem nessa fase, que a gente vai ver agora. Quando eu coloco sobre a questão da adolescência, o pessoal sempre fala, não, é uma fase de muitas mudanças hormonais, por isso que eles ficam com esse comportamento. Na verdade, não é isso que explica o comportamento dos adolescentes, as mudanças no comportamento dos adolescentes. O que explica as mudanças é justamente a neurociência. A neurociência já fala que no período da adolescência, que vai entre os 10, na neurociência já tem essa questão, de que essas mudanças, elas começam a ocorrer entre os 10 e os 24 anos. Então, nós temos um cérebro adolescente, compreende-se que temos um cérebro adolescente dos 10 aos 24 anos, certo? E aí, o que acontece nesse cérebro? As informações passam 100 vezes mais rápido e com mais fidelidade. Então, é uma fase em que, vamos imaginar que a gente tem um grupo de WhatsApp. E nesse grupo de WhatsApp, quase ninguém interage. Imaginem aí. É um grupo de WhatsApp que eu consigo acompanhar, e de repente, eu agora tenho 20 grupos de WhatsApp, que as pessoas falam o tempo todo, e eu não estou conseguindo acompanhar. A neurociência já afirma que é isso que acontece no cérebro do adolescente. Existem algumas mudanças nos neurotransmissores, algumas mudanças na estrutura do cérebro nessa fase, que acabam fazendo com que as informações cheguem 1000 vezes mais rápido e com mais fidelidade. E aí a gente vê aqueles adolescentes que se tornam impulsivos, que começam a participar, por exemplo, da política, né, que é uma fase que eles questionam muito sobre essa questão da política. É uma fase em que outros adolescentes vão se incluir em grupos de igreja, né? Dependendo de como a adolescência é tratada, eles podem ir para o lado positivo ou para o lado negativo. Como essas informações, elas são processadas mais rápido, elas passam cada vez mais rápido, alguns desses adolescentes vão ter muita dificuldade em reconhecer e compreender essas emoções, né? As emoções que vêm junto com as informações. E aí, existe um aumento dos receptores de dopamina, que é um neurotransmissor importante na criação de gratificação. Então, os estudos já apontam que o nível de dopamina aumenta muito nessa fase. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a dopamina, né? Que, inclusive, em algumas medicações que as pessoas tomam para depressão, para alguns transtornos de ansiedade, né, elas vêm com a questão da dopamina. A dopamina, ela traz uma necessidade de gratificação. Quanto maior o nível, mais eles precisam da gratificação. E aí, o que é que a neurociência já vem percebendo ultimamente? A gente percebe que os adolescentes, eles têm uma facilidade muito grande em se colocar em risco, né? Então, quais são os riscos que eles correm, geralmente? Acidentes de trânsito, então, pegar a moto e vou correr muito, eles acabam, inclusive a questão da gravidez na adolescência. Eu tenho consciência de que isso não deve acontecer, de que pode ser um problema, pode ser uma grande dificuldade, mas eles acabam se colocando nesse risco, tanto da gravidez na adolescência, como na questão das doenças sexualmente transmissíveis, né? Eles acabam se colocando nesse risco, porque justamente essas mudanças no cérebro, elas trazem essa necessidade de gratificação no agora. Por isso que eles são impulsivos também, algumas vezes acabam falando coisas, por isso que eles também são muitas vezes agitados, muitas vezes falam sem parar, né? E tem aqueles que se retraem. Eu vou colocar um pouquinho para vocês sobre
essas diferenciações, né? Porque é um pouquinho diferente. Cada adolescente ele vai reagir de uma forma diferente a todas essas mudanças que ocorrem. Alguns vão ter uma facilidade para lidar com isso. Por exemplo, eu me lembro da minha adolescência como o melhor período da minha vida. Eu lembro que eu sentia muito engajamento social, eu participava muito das atividades, eu tinha muitos amigos. Então, para mim, isso mesmo, Jair, essa questão do abuso de drogas também, que é muito... E aí, no abuso de drogas, já existem estudos comprovados que eles entram no uso de drogas justamente por causa dessa necessidade da gratificação. O uso de drogas acaba trazendo a sensação de prazer, do álcool também, né? As drogas incluem a questão do álcool. Sim, Jailson, outros mergulham no mundo da leitura. Isso mesmo, Zinalva. Para mim, foi uma fase ótima, porque eu consegui sentir todas as emoções e as intensidades dessa fase de uma forma positiva. Mas tem pessoas que não, tem adolescentes que não vão conseguir se reorganizar de uma forma positiva. Essas alterações cerebrais, elas estabelecem 4 qualidades, que podem ser qualidades, pode ser uma coisa positiva, ou pode ser uma coisa negativa, certo? O adolescente, ele vem muito na busca por novidades, né? Essas mudanças no cérebro traz essa necessidade de novidades. Só que essas novidades podem ser, vou começar a conversar com os meus amigos, vou ter uma interação social boa, ou então pode ser, não, a novidade, o uso de drogas é uma novidade negativa, mas é uma novidade. Então, eles podem ir para esse lado, ou para o lado positivo. Na adolescência também acontece a necessidade do engajamento social. Os autores já falam que eles precisam desse engajamento social como uma forma até de se separar um pouquinho desse contato com os pais. E aí vem a questão do luto dos pais, porque os pais ficam, eu lembro muito do meu, eu vou dar um exemplo meu, que eu acho importante essa parte dos exemplos. Eu lembro muito que os meus pais, eles falavam que, ela tá abandonando a gente, ela vai para os lugares e não quer ficar com a gente, quer ficar só com os amigos. Então, os pais começam a perceber que o adolescente, aquela criança que ficava o tempo todo na saia da mãe, que ficava o tempo todo grudado com eles, começa a perceber a necessidade do outro, começa a entender que tem os amigos e que eles são muito importantes nessa fase. Justamente, Guia, sobre isso que a gente vai falar, esse engajamento social ficou muito complicado na pandemia. E aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre essas consequências. E aí, o que é que acontece? Os autores já falam que os adolescentes, eles precisam disso. Quando a gente percebe um adolescente que está com muita dificuldade nessa socialização, em conseguir se engajar no grupo, a gente precisa ter cuidado. Às vezes é aquele adolescente que está quietinho, que fica ali no cantinho, mas a gente precisa ter um olhar diferenciado para eles. Porque o natural é que isso aconteça, é que o adolescente ele consiga visualizar o mundo, além daquela família. Não é que, vamos liberar os adolescentes para ficar só com a família. Não, eles precisam muito da gente também. Eles precisam muito dos adultos também. Só que, necessariamente, eles precisam desse contato social para poder se diferenciar dos pais. Porque quando a gente está na relação com os pais, a gente não se sente muito eles, né? A gente fica meio que misturado com eles, decidindo, a gente vai tomar as decisões que eles colocam para a gente, por exemplo, vou escolher que roupa. Aí a mãe diz, essa roupa. E aí a gente vai e escolhe de acordo com os nossos pais. A necessidade dos amigos é justamente essa, é de conseguir identificar a sua própria identidade. Então, a busca do engajamento social é nesse sentido, é do adolescente conseguir se encontrar, de encontrar o seu próprio eu, certo? Também é uma fase de aumento da intensidade emocional. E aí, esse nível de dopamina aumentado, né, que eu coloquei para vocês, traz muito disso. Existe uma intensidade emocional muito grande nessa fase. Então, eu sinto amor. Eu lembro muito quando eu converso com os adolescentes, aí eles vão falando, eu tô namorando e ele não quer mais saber de mim. E aí, quando a gente vai ver,
quanto tempo que você está namorando com ele? Ah, tô namorando faz uma semana. Mas é tão intenso, nessa fase da adolescência é tudo tão intenso, que eles sentem como se fosse há muito tempo atrás, né? Como se eu tivesse em uma relação há 1 ano, 2 anos atrás. Só que tudo nessa fase é muito intenso. Então, se eles sentem, isso pode ser positivo no sentido de que quando a gente sente a alegria de uma forma intensa, a motivação de uma forma intensa, é muito positivo, não é? Eu lembro das sensações da adolescência como uma coisa muito boa, as sensações de alegria. Mas a sensação de tristeza também pode ser muito intensa. E aí eles podem ter a depressão, pode gerar, inclusive, os autores já colocam que a prevalência de transtornos mentais como esquizofrenia, como transtorno bipolar, inicia nessa fase. Porque a fase de crise, é primeiramente uma fase de crise, porque existem várias mudanças, como eu já coloquei agora, mas, ao mesmo tempo, é uma fase que pode ser muito positiva, se esses adolescentes forem cuidados, principalmente nas suas emoções, certo? Então, pode gerar, inclusive, a depressão, justamente por causa dessa questão da intensidade emocional. Também é uma fase de exploração criativa, então eles são extremamente criativos nessa fase. E a gente tem que utilizar isso para o lado positivo, né? A gente pode utilizar, por exemplo, é uma fase que alguns se enganjam nas atividades escolares, a gente percebe aqueles adolescentes que são mais envolvidos, aqueles que são os líderes de classe, né? Que participam mesmo e que gostam disso e que se envolvem, que utilizam essa criatividade. E, ao mesmo tempo, isso pode ser negativo no sentido deles se envolverem com coisas que não são boas. Por exemplo, fazer racha, que é uma atividade que acontece bastante na adolescência, né? Deixa eu ver se vocês falaram. Silvia, pode falar, Jéssica. Não, eu ia informar isso, não tem perguntas. Aí você pode continuar. Silvia colocou que tem alguns adultos que agem como adolescentes em relação aos seus sentimentos. Pois é, Silvia, tem uma coisa que eu considero bem importante de colocar, é que a adolescência é um termo social também, né? Existem sociedades que não existe a adolescência, por exemplo, algumas aldeias indígenas. A mulher, quando ela completa 15 anos, ela vai precisar ser mãe, vai precisar se casar, né? Tem algumas aldeias que tem essa cultura. Tem algumas culturas também de outros países que isso também acontece. Então, eles passam pela puberdade, mas eles não passam pela adolescência em si. É diferente. A puberdade são as mudanças hormonais, certo? Eles podem até passar por essas mudanças cerebrais, que acontecem essas mudanças cerebrais, só que eles vão precisar viver de uma forma diferente. Não é como adolescente da nossa sociedade, que pode passar por essa questão do contato social, eles têm essa disponibilidade. Em algumas sociedades não existe isso, infelizmente. Deixa eu ver se... Tem uma pergunta de Faildo que eu não estou conseguindo aqui no chat. Você poderia abrir, Faildo, por favor, o microfone? Silvia fez uma pergunta também. É o de Eudes, é que você está falando, Jailza? É de Faildo que fez, aí ele repetiu. Obrigada, Eudes. Não estou vendo. De que forma o mundo digital... É essa de Eudes? De que forma o mundo digital interfere na mudança de comportamentos da criança e do adolescente? Só um minuto que subiu. Somando isso com as mudanças neuronais habituais. Pois é, uma coisa que eu vou falar com vocês daqui a pouco. Nós estamos lidando com a primeira geração de nativos digitais, né? As nossas crianças e os nossos adolescentes, eles são da geração que a gente chama atualmente na psicologia de geração Z. Eles estão nesse mundo da tecnologia de uma forma mais avançada, né?
tecnológico mais avançado. Se a gente for avaliar quanto tempo que a gente tem um celular desses mais modernos, faz muito pouco tempo, mas os nossos adolescentes de hoje e as crianças que estão nascendo atualmente, eles são os primeiros, né, a utilizar isso nessas fases da vida. Então, existem várias mudanças, realmente, que esse mundo digital acaba trazendo, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, certo? Traz muita ansiedade, é o que eu coloco. A gente precisa se adaptar a esse mundo tecnológico. A gente precisa trazer para os pais sobre a importância do limite também, porque o uso excessivo, a gente sabe que o uso excessivo da tecnologia também traz resultados negativos. E nesse momento em que eles estão com mudanças intensas, né, cerebrais nessa fase da adolescência, mais ainda, pode trazer muitas mudanças. A gente vê atualmente adolescentes realmente viciados, sem esse processo de socialização. Pode falar, Regiane. Regiane quer falar? Não? Acho que é o termo adultocente. Existe esse termo mesmo? Rapaz, eu ainda não vi na psicologia, não, sabe? A gente percebe que tem realmente adultos que eles permanecem. Tem alguns adultos que, por exemplo, não viveram essa fase da adolescência com intensidade, e no momento em que eles conseguem, por exemplo, uma vida econômica melhor, conseguem se libertar de alguns preconceitos anteriores, eles conseguem viver essa parte da adolescência. Existem alguns adultos que são infantilizados, que, ao contrário da adolescência que vai para o mundo, para essa questão social, eles ficam muito, muito envoltos dessa família, então ficam muito nessa família, sem conseguir fazer aquela diferenciação que eu coloquei para vocês no início, de conseguir se diferenciar da família para conseguir encontrar a sua própria individualidade, certo? Mas, assim, os autores já colocam, esse autor chamado Siegel, que eu coloquei anteriormente, ele fala que nós precisamos das emoções da adolescência, dessa intensidade da adolescência para conseguir viver, para a gente conseguir perceber o mundo de uma forma positiva. Se vocês forem avaliar, se a gente perde a criatividade que existe na adolescência, se a gente perde a energia e essa intensidade emocional, que pode ser prazerosa para a gente também, se a gente perde isso, existem muitas consequências negativas. A gente precisa manter isso durante a nossa vida. Aquelas pessoas que perdem tudo isso, elas entram no quadro de depressão também. Vivi a minha adolescência, mas aí na minha vida adulta eu perdi a minha intensidade emocional. A vida parece não fazer mais sentido. Então a gente precisa sim dessas características pelo resto da vida. Só que é claro que o nosso cérebro ele não tá passando pelas mesmas mudanças. A gente está vivendo uma experiência diferente. Só que a gente precisa de tudo isso para conseguir viver e viver bem. Certo? Tem alguma pergunta ainda? Tem a de Edivaildo, você vai contemplar? Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Sobre essa questão do mundo digital, né? Vou passar aqui. E aí, uma coisa importante que eu gosto sempre de colocar é que quando a gente pensa numa criança, por exemplo, uma família, tem uma família e aí eles estão grávidos, que a gente coloca aqui o pai, a mãe, ou então só a mãe, né? A mulher está grávida. Ou então o bebê vou adotar um bebê. As pessoas se preparam para esse bebê chegar, né? Todo mundo se prepara para que esse bebê chegue. Então, existe um enxoval, existem todos os cuidados. Aí, vamos pintar a casa, porque esse bebê vai chegar. Então, a criança, ela nasce para a família. Se a gente for avaliar, a criança nasce para a família.
E o adolescente nasce para o social. E aí, quando esse adolescente ele nasce para o social, ele não vai ter todo esse cuidado que os pais tiveram naquele momento em que ele ia nascer. Nascer para o social é ir de encontro a todas as dificuldades que existem nesse mundo também. As emoções que existem nesse mundo, a separação que vai acontecer, porque os adultos podem pensar, mas é tão fácil. Eles vão simplesmente, eles param simplesmente de ter esse contato mais longo com os pais. Não é tão simples. Os adolescentes passam por várias confusões mentais também nessa fase. Existe a intensidade emocional, como eu já coloquei, e aí o se separar dos pais, e o perceber às vezes que esses pais não estão aceitando, que eles querem ter o contato com os colegas, que eles querem ter mais momentos com os colegas, é muito difícil, porque existe a intensidade emocional deles junto com a intensidade emocional dos pais, certo? De todos os lutos que acometem nesse momento. E aí... Oi? Desculpa, tem uma pergunta também de Wagner Reis e tem a de Edifaildo. Wagner pergunta: qual seria a diferença entre a minha fase da minha adolescência para hoje da minha filha? Uma diferença enorme. Como eu coloquei para vocês, né? A adolescência é um termo social. Então, a adolescência na minha fase não foi igual à adolescência que o meu filho vai viver hoje. Eu tenho um filho de 10 anos, né? Eu já percebo intensidade, um pouco dessa intensidade dessa adolescência. Mas eles estão vivendo justamente na época dos nativos digitais. Eles são nativos digitais. É importante que vocês coloquem. Lembrem sempre dessa palavra. Eles são nativos digitais. Eles são os primeiros nativos digitais. Eles estão vivendo a época da tecnologia de uma forma intensa, porque nós vivemos tecnologia de uma forma completamente diferente. Então, o mundo deles hoje é muito voltado para a internet. Eles, inclusive, nesse período de pandemia, eles passaram a ter mais... Eles continuaram buscando contato social, se vocês forem perceber. Aqueles que não tinham contato... Aqueles que mantinham contato com os amigos presencialmente estão mantendo contato agora, só que de uma forma diferente. Quando a gente percebe, os adolescentes estão muito envolvidos com os jogos, certo? Mas vai olhar com quem é que ele está jogando? Geralmente ele está se socializando também, só que de uma forma diferente. A diferença é essa, que eles são os nativos digitais, e nós não somos. Nós tivemos pais também que vivenciaram a adolescência em um momento diferente. Cada um de nós tivemos uns pais, a gente percebe, algumas pessoas tiveram pais mais rígidos, outras pessoas tiveram pais mais permissivos, né? Cada um teve uma família diferente também. A diferença é essa. É uma grande diferença. Certo? Cris, Primeira... Pode falar. eu posso fazer um comentário? Eu tinha levantado a mão. Outra coisa também que eu acho que entra na pergunta desse rapaz é, as sociedades também mudaram, né? Na nossa época, e nós tivemos, na nossa época, os nossos costumes, as nossas ações, a nossa personalidade tinha que se adequar à sociedade em que a gente vivia. Os nossos filhos, que são adolescentes hoje, eles vivem em outra sociedade, uma sociedade onde eles são mais livres, onde eles podem impor mais as coisas que eles querem, coisa que nós não podíamos fazer na nossa época. Tem uma pergunta de... Está desligado seu microfone, Jailson. Uma pergunta de desculpa, tem uma pergunta de Jordânia e também tem a pergunta que soma a de Faildo. Somando a isso com as mudanças neuronais habituais, com o que você falou. O que ele colocou foi aquela questão, não foi? Das mudanças, de que forma o mundo digital interfere na mudança de comportamento da criança e do adolescente.
Então, é isso que eu estava falando. Existem várias mudanças, inclusive o acesso a informações. Tudo existe lado positivo e negativo. Hoje em dia, eles acabam tendo acesso a informações mais rápido, né? E de uma forma mais intensa também. Por exemplo, eles vão saber mais sobre política, eles conseguem acessar mais, inclusive os youtubers que eles assistem falam sobre isso, sobre política. Mas, ao mesmo tempo, eles também podem ter acesso, de uma forma mais rápida, à questão da sexualidade, né? Da sexualidade em si, não, que a sexualidade é importante em todos os períodos da vida da gente poder falar. Mas a questão da forma como as pessoas colocam. Por exemplo, tem adolescentes, se você for avaliar aquelas pessoas que colocam, que falam de líderes, por exemplo, na internet. Normalmente, os adolescentes, eles estão muito incluídos. Lembrando que a adolescência é entre 10 e 24 anos, né? O cérebro do adolescente é entre 10 e 24 anos. A maturação vai ficando melhor nesse finalzinho. Mas aí, pode falar. Tem outra pergunta, de Jordânia. Os pais querem proteger os filhos nessa fase, com medo dos perigos aos quais eles se submeterão. Nesse contexto, surgem muitos conflitos. Como devem agir os pais e os professores para minimizar esses conflitos? Justamente, é sobre isso que a gente vai falar. É muito importante. Os pais, nessa fase da adolescência, eles ficam um pouco distantes dos pais, eles buscam muito esse contato com os seus iguais, que a gente coloca. Os iguais deles são as pessoas da idade dele. Mas, ao mesmo tempo, eles precisam muito dos pais. Só que os conflitos que a gente percebe é muitas vezes porque o que é que acontece? Na infância, a gente sente os pais como super-heróis, como aqueles que sabem tudo, né? E na adolescência a gente começa a ter o raciocínio abstrato. Então, eles começam a perceber que aqueles pais não eram tanto esses super-heróis. Eles também falham, também são seres humanos, então seres humanos também vão falhar. E aí, no momento em que os adolescentes começam a questionar esses pais, também acaba existindo lutos. Vocês viram que aqui nesse slide que eu coloquei, eu falo sobre as perdas na adolescência, que são lutos, certo? Assim como os adolescentes, eles passam por lutos, os adultos também passam, os pais também passam. Porque aquela pessoa que era aquela criança que antes não questionava muito, que antes fazia muito questionando, tá dizendo onde você está errado. E aí é lidar com o nosso narcisismo também. Os pais acabam precisando lidar com o narcisismo. E muitos pais vão ficar desorganizados nessa fase, porque não aceitam que isso aconteça. Que eles questionem, não aceitam que eles coloquem os pontos negativos também, certo? Então, a forma de lidar com isso é primeiro se cuidando. Eu sempre coloco que os pais precisam primeiro se cuidar. Perceber quais as emoções que você sente. Eu recebo muito pais de adolescentes que chegam e dizem, não, mas ele está muito rebelde. Ele está gritando comigo, e quando a gente vai observar, o pai também estava gritando com ele. Então, ele tá só respondendo, está só se defendendo, muitas vezes. E como ele está passando pela intensidade emocional, é importante que os pais entendam que o adolescente não são os pais. O adolescente é aquele filho que está ali, que muitas vezes pode até estar gritando, mas se a gente acaba respondendo com o grito também, aquilo vai aumentar, porque ele está em um momento ainda de muita imaturidade emocional. Se os pais não estão maduros, porque muitas vezes é como você colocou, Silvia, muitas vezes acontece isso, dos pais serem super imaturos nesse sentido emocional. Eles não têm competências emocionais para lidar com aquele adolescente. E aí, quando esses adolescentes eles não sentem que são acolhidos, que conseguem ter pessoas por perto que os entendem, eles acabam indo para lados negativos também. Então, a gente escuta adolescentes que fugiram de casa. Fugiram por quê? Qual o sentido deles fugirem de casa? Teve alguma coisa que trouxe essa necessidade para eles, né? Então, adolescentes que se envolvem, inclusive no tráfico, em muitas situações de risco.
quando eles não sentem, tem um autor, eu não me lembro se foi Rubem Alves, que ele fala que os pais vão estar ali para juntar os cacos, que eles vão errar muito na adolescência. Muitas vezes o adolescente, ele erra porque ele é humano, e ele está encontrando a sua identidade, ele ainda não encontrou, ele está ali para encontrar. E aí, os pais vão estar ali para juntar os cacos quando as coisas não derem certo, mas eles precisam estar ali como apoio. A gente sente muito que os pais, justamente pelas suas desorganizações emocionais, abandonam. Na escola a gente escuta isso, não escuta, gente? De dizer, não, eu desisti, não tem mais o que fazer. Se a gente escuta isso dos pais, que devem ser a base para eles, como é que a gente fica enquanto escola? Né? E isso mesmo, Djalma, muitas orientações sobre o correto, sobre os perigos, são apenas repassadas na escola, e o não também. E aí, uma coisa importante de se colocar, os pais, na maioria das vezes, querem mostrar, querem orientar, querem só dar o conselho, de dizer o que é que pode e o que não pode. Mas aí o exemplo, que é o mais importante. Os nossos filhos, eles não vão fazer, eles não vão seguir apenas os nossos conselhos. Na maioria das vezes, eles vão seguir os nossos exemplos, certo? Eles acabam repetindo os nossos exemplos. Então, não adianta dizer uma coisa e fazer outra, que na maioria das vezes é o que acontece. E aí, olha só, gente, eu vou falar sobre isso de uma forma breve, porque a gente precisa adiantar. As perdas na adolescência. Quais são as perdas na adolescência? A identidade infantil, então, antes eu tinha todo aquele cuidado da minha família, um olhar diferenciado, né? Porque a gente tem um jeito diferente de lidar com a criança e com o adolescente. Com a criança, a gente tem oi, Joãozinho, oi, Mariazinha, não é assim? Oi, como é que você tá? E aí, com o adolescente, oi, como é que você tá? Até o nosso tom de voz é diferente. E aí, pra gente, pra nós, enquanto adultos, pode não ser nada. Ah, é besteira. É besteira essa forma de lidar com eles. Mas só que para eles é sentido, eu já escutei tanto deles isso. Ah, eu queria ser criança de novo, para eu ter a atenção dos meus pais. Porque na infância tinha essa atenção, e na adolescência não se tem mais. Os pais da infância, né, que mudaram. Então, como eu coloquei, não é que eles perderam os pais da infância em si, mas eles perderam a forma de se relacionar, porque é diferente. Agora eu sou cobrada porque eu vou fazer faculdade, o que é que eu tenho que escolher, qual é a profissão que eu vou escolher, né? Então, é diferente nesse sentido. As cobranças são diferentes. O corpo infantil também, então eu perdi aquele corpo infantil, agora as pessoas passam a me olhar de outra forma, né? As mulheres, por exemplo, os homens passam a observar de outro jeito. Existe uma mudança muito grande nesse sentido também. Além das mudanças corporais que eles sentem, por exemplo, a mulher, os seios começam a crescer, nos homens também a questão dos pelos, né? Então, são muitas mudanças que para eles, justamente é importante, Edioma, isso que você colocou. E a sociedade exige muitas vezes o padrão de beleza, exige muito. E aí é outra mudança que os nativos digitais estão vivendo. A questão do padrão de beleza. Tem que ser o mais bonito no Instagram, tem que ser sorridente no Instagram. Então, tudo é Instagram, né, para eles. Hoje em dia tem até outros aplicativos que eu esqueci o nome, mas aí precisa ter aquele corpo do Instagram, sim, o número de seguidores também. Eu preciso ter muitos seguidores. Ah, ganhei 20 seguidores hoje. Ah, maravilha. Mas não sei, fulaninha não tem. Fulaninha tem muito mais seguidores. Então, isso é muito importante de ser observado também. E é importante que os pais coloquem isso, porque uma coisa é a sociedade, que ela impõe alguns padrões, e outra coisa é como os pais lidam com eles dentro de casa. Certo? Porque muitas vezes os pais também cobram, você tá gordo, vai emagrecer. Ao invés de dizer, filho, vamos tentar nos alimentar melhor, pela questão da saúde também. Enquanto pais, a gente acaba cobrando também.
certo? A adolescência é um período crítico para o desenvolvimento do indivíduo, pois é a passagem do mundo parental para o individual e social, em que ele procura encontrar e firmar sua individualidade. Deixar de ser filho de alguém para ser alguém é uma grande tarefa desse momento. Então, assim, eu acho tão forte essa frase, né? Deixar de ser filho de alguém para ser alguém. É isso que acontece na adolescência. Por que esse alguém, gente? Tentem pensar. A adolescência é uma fase de escolher, de escolhas, de grandes escolhas. O que é que eu vou ser? Qual será a minha profissão? A profissão da gente acaba definindo muito quem nós somos também, na nossa sociedade, não é assim? Então, acaba que antes eu era apenas um filho. Agora eu sou uma pessoa que tenho meus amigos, que preciso fazer escolhas, que preciso decidir o que é que eu vou fazer na minha vida. É isso que acontece na adolescência, que às vezes a gente trata como nada com eles. Diz, você não tem nada para fazer. Tem, eles têm muita coisa para fazer. Gente, pense aí nas atividades das escolas, como é que vocês sentiam? Era simples fazer as atividades da escola? Para alguns pode até ter sido simples, mas para a maioria não é tão simples. Aprender matemática, história, geografia, inglês, são várias disciplinas, né? Então, é importante que a gente consiga observar isso neles, tanto enquanto pais como enquanto educadores. Então, as amizades na adolescência representam um suporte emocional nas passagens da vida, que exigem a avaliação dos processos de separação e individuação, desempenhando uma função positiva de conter a dor diante das adversidades existentes. Eu sempre digo para os pais, isso mesmo, Silvia, além disso, ainda precisam ser aceitos pela sociedade, né? Uma coisa que eu sempre coloco para os pais é que nem tudo os adolescentes vão contar para vocês. Às vezes os pais dizem, eu sou amigo dele. Não, nós não somos amigos de nossos filhos, nós somos os pais. É uma função diferente, são funções diferentes. A gente pode até tentar, olha só, a gente pode até tentar fazer essa diferenciação, né? Não, eu vou ser a melhor amiga da minha filha. Não, eles precisam dos melhores amigos deles também. E eles precisam de nós, enquanto pais. Isso não faz o nosso papel ser diferente, ser menos importante do que o dos amigos. Não faz, o papel dos pais é super importante em qualquer fase da vida. É importante na infância, é importante também na adolescência. Por mais que eles estejam focados um pouco nesse social, não quer dizer que o nosso papel não é importante. Ele é super importante. Então, coloquem isso, né, de que, não, eu não sou amiga, eu sou a mãe. E a mãe pode ter uma relação boa com eles. Porque às vezes a gente pensa que, quando eu escuto isso de um pai, eu percebo que é tipo, porque o pai e a mãe são só para cobrar. Não, a gente pode ter uma relação boa, a gente pode ter uma relação que pode ser que pode ser de acolhimento, como os amigos nos acolhem, mas que não é uma relação de amizade, é uma relação de pai e filhos, de mãe e filha, certo? E aí, nem tudo eles colocam pra gente, porque eles se sentem muitas vezes mais acolhidos pelos amigos. Os amigos estão lá, eles estão vivendo a mesma fase que eles estão entendendo tudo que ele está dizendo. E às vezes nós, enquanto pais, não fazemos isso. A gente só julga. Você fez isso, então você vai ficar de castigo. Não é muito mais fácil para a gente chegar para um colega de trabalho e falar sobre o que a gente está sentindo, porque o colega de trabalho vai entender melhor. Quando esse colega ele é um colega acolhedor, por exemplo, é muito mais fácil. Então, por isso que eles não falam diretamente para os pais. Muitas vezes os pais podem se sentir tristes também com aquilo que eles vão falar. E eles sentem medo. Certo? E aí, os amigos nos ajudam a curar feridas emocionais que a vida nos inflige e que compensam as deficiências em nossos outros relacionamentos. Certo? Então, a amizade, ela também traz tudo isso de positivo. A questão, enquanto pais, é saber quem são essas amizades. A nossa maior preocupação é essa, né? Quem são essas amizades? Como é que elas estão se reorganizando, se organizando emocionalmente também?
muitas vezes, eles são muito influenciados pelas amizades também, gente. Isso é uma coisa real. A gente sabe disso. Mas aí, enquanto pais, precisamos saber o que está acontecendo. Então, diante de tantas coisas a tratar ao mesmo tempo, a confusão se instala. Se a criança não desenvolver uma base emocional suficientemente segura, a demanda excessiva poderá transformar a adolescência em um momento patológico de grande sofrimento psíquico. Então, aquelas crianças que não passaram por uma infância segura, com pais que conseguiam acolher, por exemplo, eles podem passar, esses adolescentes podem passar por grandes dificuldades. A adolescência é um marco muito importante na nossa vida. Então, tem muita coisa que acontece nessa fase que a gente leva pelo resto da nossa vida, certo? Muitas emoções que acontecem, como é uma fase muito intensa. Então, eu tenho, por exemplo, conheço pessoas que tiveram situações de surto nessa fase. Eu tenho uma tia, por exemplo, que ela é esquizofrênica e ela iniciou esse processo de esquizofrenia na adolescência, com 14 anos. Né? Então, é uma fase muito importante, que precisa ser muito cuidado. Às vezes, uma fala de nós, enquanto educadores, pode mudar muita coisa. Cristiane. E aí, uma geração marcada pela pandemia. Pode falar. Cristiane, uma Pode coisa falar, que dá sim. para observar na sua fala é a maioria das crianças que fazem sucesso quando são crianças e adolescentes, pelo menos o que a gente vê na mídia, elas acabam se afastando dos pais, se afastando da convivência das pessoas com quem elas tiveram infância, e elas acabam se envolvendo com drogas, com algum tipo de coisa ilícita, e não conseguem voltar, mesmo na fase adulta. Eu sou de uma linha da psicologia que foca muito na fase da infância. A infância é uma fase de muita necessidade de apoio emocional, de muita necessidade de amor, por exemplo. E a gente sabe que a grande maioria uma grande parte das pessoas não tem esse apoio nessa fase, né? Muitas vezes é uma questão inconsciente, os pais colocam que vão dar tudo àquela criança, por exemplo. Aí dão tudo material, mas não dão tudo no sentido emocional. A gente percebe que a maioria dos pais não se cuidam também. E aí, não é que os pais querem fazer o mal para os filhos. Não é isso. É que muitas vezes eles não percebem o que estão fazendo. Tem alguns que até podem querer fazer o mal mesmo, né? A gente sabe que existem pais e pais. Mas são questões inconscientes, né? São questões emocionais, que a nossa relação com os nossos filhos nos traz muitas memórias emocionais da nossa vida, da nossa infância. A gente acaba reproduzindo muito o que os nossos pais fizeram. E aí tem coisas positivas e tem coisas negativas também. As crianças que vivenciaram essa fase da infância de uma forma muito negativa, elas podem sim adoecer no futuro, ou ir para os lados positivos, os lados negativos da vida, né? Ou morrer nessa fase, se colocar tanto em risco que acaba morrendo, ou lidar de uma forma errada, começar a fazer uso de drogas e vai pelo resto da vida também. Mas uma coisa que é importante da gente pensar é que existem canais de resiliência, que muitas vezes os professores podem ser esse canal de resiliência. Muitas vezes os pais não conseguem dar todo esse apoio. Nós, enquanto professores e educadores, não vamos substituir os pais, mas a gente pode mostrar que existe algo de positivo também na vida. Também existe um pouco de amor, né? Já, Elza, nós temos quanto tempo? Só para eu saber. Eita, já ia abrir. Cris, nós temos 3 minutos para o encerramento, de 3 a 5. E aí, é uma geração marcada pelo Covid, é a primeira geração, é a geração que foi marcada pelo Covid. As crianças e adolescentes, por sua condição de vulnerabilidade, foram mais afetadas emocionalmente, certo? Então, as nossas crianças e adolescentes, como eles são mais vulneráveis, eles necessitam mais desse apoio emocional, eles foram, com certeza, os mais afetados por essa pandemia.
E aí eu queria trazer só algumas informações para vocês, para a gente finalizar. Que a escola é muito mais do que um espaço de aprendizagem. É um espaço de laço, pertencimento e convivência. As crianças e adolescentes passam a maior parte da sua vida envolvidas com a escola. E a impossibilidade de ir à escola afetou os sujeitos de diferentes formas e níveis, a depender do contexto familiar. É importante pensar que nesse momento de mudanças, né, nesse momento de pandemia, existiram várias, eles acabam ficando muito restritos desse contato social, como o Gui tinha colocado lá em cima, né? Como é importante esse contato social e como eles ficaram frágeis nesse sentido. Eles precisam muito, os adolescentes, eles vivem muito agora. Então, pensar que não vai existir, que eu não posso ter contato com os meus amigos, acaba trazendo frustrações, né? Acabaram existindo muitas mudanças também no emocional deles. Então, a gente vê adolescentes mais isolados, sentindo ansiedade, né? Esse isolamento social trouxe muitas dificuldades para ele. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde já fala sobre as dificuldades que estão acontecendo, por exemplo, dificuldade no sono, a ansiedade, o fato de desistir da escola, a evasão escolar. A gente não sabe quais as consequências, porque a gente nunca viveu isso. É a primeira vez que a gente está vivendo. E aí, a educação deve produzir mais do que indivíduos que consigam ler, escrever e contar. Ela deve nutrir cidadãos globais que consigam enfrentar os desafios do século XXI. Não adianta a gente pensar na educação só como matemática e português, né? E história e geografia. A gente precisa pensar na educação como formadora de cidadãos, de pessoas, de seres humanos, principalmente dessa parte do humano, né? E as competências socioemocionais são justamente isso. As competências socioemocionais são essa parte de utilizar as capacidades individuais que se manifestam nos modos de pensar, sentir e nos comportamentos ou atitudes para se relacionar consigo mesmo e com os outros. Estabelecer objetivos, tomar decisões e enfrentar situações adversas ou novas. Então, eu queria trazer para vocês sobre a importância da gente trabalhar isso. Como é que a gente trabalha, Cristiane? Formando cidadãos, trazendo a questão da análise crítica, né, fazendo eles pensarem também, porque muitas vezes nós não podemos fazer, enquanto educadores, aquela questão de ficar só trazendo a informação, a gente precisa fazer com que eles também falem, que eles também se imponham, que eles também coloquem as opiniões deles. Isso é inteligência socioemocional, certo? E aí, a gente precisa explicar para eles que os sentimentos existem, a gente precisa explicar para eles que, na verdade, o que a gente vai mudar é a forma de lidar com esses sentimentos. Isso que é competência socioemocional. É como a gente vai lidar com isso, é como a gente vai reagir a isso, é como a gente vai se motivar também. E os professores estão diretamente ligados nisso. Mas para que isso aconteça, para que a gente consiga trazer essas competências socioemocionais, a gente precisa se cuidar. Certo? Finalizei, Jais. Eu vou só passar a frase final. A frase final é essa aqui, que eu queria finalizar com vocês. Cérebros brilhantes também produzem grandes sofrimentos. É preciso educar os corações, Dalai Lama, certo? Então, a gente precisa entender que o caminho é inverso do que talvez tenha sido nos ensinado. O caminho não é somente pelo cálculo, pelo português. O cálculo e o português precisa estar ligado com o emocional, porque senão não tem como. Não adianta eu fazer uma prova de Enem, eu vou fazer a prova do Enem, mas eu estou lá super ansiosa, não consigo me concentrar na prova. Não adianta. Os nossos profissionais e pessoas desse presente, do nosso presente, precisam estar capacitados para lidar com as suas próprias emoções, porque o mundo está girando muito ligeiro, as coisas estão acontecendo de uma forma muito acelerada,
né? E essa geração digital está vindo com tudo também nesse sentido. Então é isso. Acho que finalizou, né, Jais? Eu passei do tempo, falo demais, sou da cobra, gente. Excelente. Estão colocando aqui os parabéns no chat, colocando que está tão bom que poderia continuar. Mas como temos o momento à tarde também, né, precisamos descansar também um pouquinho a mente e o corpo. Então, desde já, agradecemos à palestrante Cristiane Clara Dantas pela excelente contribuição na Semana Pedagógica 2021, aos professores pela interação e pelas participações que foram realizadas e a todos os presentes, e também à Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da secretária Maria da Guia Lucena, por nos proporcionar momentos tão ricos em aprendizagem. Parabenizamos a cada um pela participação e a todos os envolvidos na realização deste evento. Desejamos a todos um ótimo dia e a continuidade de uma semana pedagógica abençoada. Um grande abraço a todos. Nós estaremos encerrando. Eu podia fazer uma pergunta? Sim, Madalena. É porque eu fiquei prejudicada um pouquinho nessa palestra por causa do meu microfone, que eu não consegui ouvir direito. Aí eu poderia ser enviada pelo meu e-mail para eu reassistir novamente? Sim, toda palestra será postada no grupo que nós formamos e também no grupo das escolas, tá certo? Para Coloquei o que e-mail vocês... pessoal na assinatura minha. Pronto, Coloquei meu ok. e-mail pessoal. Ok, poderemos encaminhar também ao seu e-mail, tá bom? Um grande abraço Queria a todos. rever, que eu fiquei um pouquinho Certo. prejudicada no... Meu microfone estava muito baixo, a voz eu não consegui ouvir direito. Ok, Madalena. Aí, para a oficina da tarde, nós já indicamos que, se possível, você use um fone de ouvido, porque tanto ajuda para você ouvir, quanto para você participar através do microfone. É só posicionar mais próximo à sua Estava boca. perdido, mulher, vim encontrar agora, estava perdido. Perdido aqui nas minhas bagunças, vim encontrar agora. Aí vim Ok, encontrar já no final, aí pronto, me prejudicou. mas você ouvirá, nós encaminharemos. Um abraço a Tá bom, todos. tá, obrigada. É a presença. Está postado aqui o link no chat, Joana. Já Vou está? botar já Fala faz tempo. novamente. Ok. Obrigado. Ótimo a colocação de Joana. Por gentileza, quem ainda não assinou, o link está postado no chat da palestra. Então, por gentileza, eu vou encerrar a gravação, mas eu vou permanecer aqui um pouco mais para que todos tenham acesso. E também está Eu no esqueci de grupo. assinar o primeiro dia de manhã, mas acho que o Guilherme vai mandar para mim. Ok. Eu esqueci o primeiro dia pela manhã, o dia 2, porque eu não vi, passou despercebida, sabe? Tchau, bebê.